Então, vamos continuar, né? Mais uma aula do Aprender Sempre, do terceiro ano do ensino médio. Então, nessa aula, a gente vai continuar também a sequência didática 2, diagrama de árvore e o princípio multiplicativo. Então, nos objetivos da aula é resolver problemas de contagem utilizando o diagrama de árvore e associando ao princípio multiplicativo. Então, os exercícios dessa aula vai sempre, né, voltar ao princípio multiplicativo. A gente já viu um pouquinho da adição, tá? Nesse primeiro exercício, nem tanto a gente precisa fazer a continha. Escreva todas as sequências de letras que se obtêm mudando a ordem das letras da palavra amor, anagramas da palavra amor. Utilize o diagrama de árvore para desenvolver a atividade. Então, aqui, ele já deixou, né, você que está aí com o caderno Aprender Sempre, um lugar para que você coloque as suas respostas em relação à palavra amor. Então, o que seriam esses anagramas, né? Você vai pegar a palavra amor, né? Essa é a primeira forma, né, dessa palavra. E a gente vai trocar as letras de lugar. Então, eu posso trocar aqui o R virantes do O, tá? Depois, posso colocar o O antes do M, por exemplo, tá? Então, aqui ele quer saber as sequências desses anagramas, né? Como que você vai fazer aqui. Então, novamente, deixar um tempo para que você possa encontrar a resposta. É bastante coisa, né, para fazer. Porque se a gente pensar, né, no princípio fundamental da contagem, dos exercícios que a gente já fizemos, tá? Então, na palavra amor, se eu for ficar trocando as letras, né, no lugar do A, eu posso colocar 4 letras. Eu posso colocar o A, o M, o O e o R. Depois, na segunda letra, eu posso colocar, no segundo lugar, eu posso colocar 3 letras, né? Depois 2 letras, depois uma letra, tá? Então, isso a gente já viu na aula anterior, que a quantidade de anagramas da palavra amor é 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, a gente consegue, antes de começar a fazer a quantidade de anagramas, saber quais são os resultados, tá? Todas essas sequências que ele quer. Então, eu sei que aí tem bastante coisa para fazer, né, em 2 minutos, mas bem interessante esse exercício, tá? E aqui estão todas as possibilidades
Então, a gente consegue perceber que nem sempre um anagrama vai tornar uma palavra, né? Então, aqui nós temos a palavra amor, tá? E se a gente olhar todos os outros anagramas, a gente encontra algumas outras palavras aqui, ó, mora, né? O mar, olha só, a gente encontra até nome de gente aqui, ó, ramo, a gente encontra Roma, tá? Então, a gente consegue até encontrar outras palavras, né, formando anagramas com a palavra amor. Mas a gente já sabe, pelos exercícios anteriores, que nós temos 24 sequências, tá? Com essas letras A, M, O e R. Muito bem. No segundo exercício, a gente vai fazer a situação aqui, né, a seguir, que desenvolve o que se pede em cada item, tá? Então, a gente vai ter que tomar cuidado aqui, porque nem sempre, tá, nos exercícios, eles vão querer as continhas, né? Então, talvez eles queiram só o diagrama de árvore. Então, Miguel vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece 4 pratos distintos de carne e 2 pratos diferentes de sobremesa. Construa o diagrama de árvore relacionado à situação descrita. Então, olha só que interessante, né? Nós, pelo princípio fundamental da contagem, a gente já consegue descobrir quantos resultados tem que ter nesse diagrama de árvore, tá? Então, vou deixar um tempo para que você possa pensar e fazer essa construção. Então, novamente, né, nós conseguimos ter aqui 4 pratos distintos de carne, né, vezes 2 pratos de sobremesa. A gente tem as possibilidades, né, do Miguel no pedir aí um prato de carne e um prato de salada. 4 vezes 2, 8. Então, no seu diagrama de árvore, quando você estiver construindo o seu diagrama de árvore, você vai ter que encontrar 8 possibilidades, né? Todas as diferentes combinações, tá? Então, o que a gente faz aqui, tá? Nada mais é do que uma colocação aqui, olha. C1 seria carne 1, tá? A gente não sabe os tipos de carne, C2, C3 e C4, tá? Então, para um prato de carne, eu tenho 2 opções de salada. Então, tem aqui a opção de carne 1, salada 1, carne 1, salada 2. Então, aqui, ó, 2 opções, tá? Depois, com a carne 2, também mais 2 opções com a salada aqui, certo? 2 opções, então temos 4.
E com a carne 3, novamente mais duas opções, com a salada 1, salada 2. E aqui com a carne 4, duas opções, né? Então, somando tudo, nós temos aqui nossas 8 possibilidades aí, né? De pratos distintos, tá? De refeição para o Miguel. Muito legal esse exercício, porque combina novamente o princípio fundamental da contagem da aula anterior. Aqui no exercício 3, tá? A gente vai ter algumas situações. Eduarda possui 4 blusas e 10 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? E embaixo vou deixar também a letra B para que seja resolvido junto. Miguel lança uma moeda 5 vezes e anota o resultado em uma folha. Qual o número máximo de sequências que Miguel pode encontrar? Então, olha só. As opções de roupa que nos é dada, 4 blusas e 10 saias, fica um pouco mais fácil para a gente entender. Agora, quando uma moeda é lançada, eu só posso ter 2 resultados possíveis quando eu lanço uma moeda, tá? Ou ela pode ser cara, ou ela pode ser coroa. Só que eu vou lançar a mesma moeda 5 vezes, tá? Então, pensa um pouco aí para como que você acha que deve ser esse resultado da letra B. Então, vamos à correção. Eduarda possui 4 blusas e 10 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? Então, aqui ele pede simplesmente o princípio multiplicativo, né? Nós não temos que fazer o diagrama de árvore. 4 blusas e 10 saias. 4 vezes 10, 40. Então, ela tem 40 formas diferentes de sair. Olha só, com 4 blusas e 10 saias. Tá? Bem simples esse exercício, bem bacana. Agora, vamos aqui no famoso Miguel, né? Toda essa apostila aqui tem o Miguel. Miguel lança uma moeda 5 vezes. Então, olha só. Toda vez que ele lançar a moeda, ele vai lançar, pode sair cara ou coroa, depois ele vai anotar, e ele vai pegar essa moeda de novo e vai lançar novamente, tá? Então, olha só. Cada vez que ele fizer isso, pode ter 2 resultados. Então, se ele lançou uma vez, pode ser que caia 2 resultados. Ele quer saber qual o número máximo de sequências que Miguel pode encontrar, tá? Então, anotou a primeira vez, nós temos o quê? 2 possibilidades. Lançou a segunda vez, novamente 2 possibilidades, também pode ser cara ou coroa, tá? Terceira vez, pode ser, né? Mais 2 possibilidades. Quarta vez, 2 possibilidades. Todo cara ou coroa, né?
e depois a quinta vez, certo? Então, aqui, na primeira vez que ele lançou a moeda, aqui temos 2 resultados, tá? Para os próximos lançamentos também é a mesma moeda, então ela só pode dar 2 resultados, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 pode ser também 2 elevado à quinta, tá? Podemos trabalhar aí já com potenciação, né? Ou 32, tá? Então ele pode ter 32 sequências diferentes ao lançar essa mesma moeda 5 vezes, né? Não 2 vezes. Tudo bem? Porque cada lançamento terá 2 possibilidades, cara ou coroa. Então, embora ainda estejamos fazendo o princípio multiplicativo, tá? A gente tem que ainda ver as possibilidades de cada ação que vai ser tomada. Então, é bem legal esse exercício, achei bem interessante mostrar essa diferença aí entre a letra A e a letra B. Agora aqui no exercício 4, utilizando os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, determine quantos números de 2 algarismos podem ser formados. Tá? Então, olha só. Quantos números nós temos? 5. Então, eu posso utilizar para formar algarismos, números com 2 algarismos. Tá? Eu não vou poder usar aí 3. Então, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter dezenas. Tá? Eu não vou ter centenas, não vou ter milhar, eu vou ter dezenas. Tá? Então, pensa um pouquinho aí. Lembrando, né, que aqui, ó, não tem aquela palavrinha números distintos. Então, quer dizer que eu posso repetir o número? Tá? Até a próxima. Então, novamente, com o princípio fundamental da contagem, a gente consegue resolver. Quantos números de 2 algarismos podem ser formados? Lembrando aqui, a gente só tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, se eu for fazer uma dezena, né? Então, eu tenho a casinha da unidade e eu tenho a casinha da dezena. Na dezena, eu vou poder colocar 5 algarismos. O 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. E na casinha da unidade, também vou poder colocar 5 algarismos, tá? Por quê? Ele não falou nada aqui se eu posso repetir ou não. Então, se eu posso utilizar repetição, eu vou poder colocar o número 1 no lugar da dezena e o 1 novamente no lugar da unidade. 5 vezes 5, 25, tá? Então, olha só. Aqui tem um quadro, tá? Com todos os resultados que a gente pode ter. Só para você entender aqui, né? Então, toda essa linha aqui, ó, 11, 22, 33, 44, 55, tá?
toda essa diagonal aqui, né, dos nossos resultados, a gente percebe que aumentou esse valor. Então, eu posso utilizar tanto para dezena quanto para unidade o mesmo valor, tá? E eu tenho a possibilidade, para cada número aqui, ó, para o número 1, eu tenho 5 posições, né? Tenho 11, 12, 13, 14 e 15. E para o 2, né, se eu começar o meu número com 2, também aqui novamente 5 possibilidades. Então, eu tenho 5 números e 5 possibilidades para cada um, né? Então, 5 vezes 5, 25. Tá? E o exercício 2, ele vai ter uma diferençazinha. Quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados? Então, novamente, vou continuar aqui no meu exercício 4, utilizando os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, e vou determinar quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados. Então, vamos concluir, né, esse exercício. Então, sei lá, na letra A, né, no lugar da dezena, eu poderia colocar 5 dos meus algarismos e eu quero agora números distintos, tá? Eu quero utilizar algarismos distintos. Se eu colocar o número 1 no lugar da dezena, eu não vou poder repetir na unidade. Então, eu tenho apenas 4 possibilidades aqui, eu só posso utilizar 4 dos outros números. 4 vezes 5, 20. Então, quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados com o algarismo 1, 2, 3, 4 e 5? 20 números, tá? Então, se você reparar, nós temos aqui todas as possibilidades. Aquela diagonal, né, onde tinha o 11, 22, 33, 44, 55, sumiram. Tá? Então, nós temos aqui, para cada valor aqui, ó, para cada número 1, nós temos 4 possibilidades agora. Para começar com o número 2, 4. Para começar com o número 3, para começar com o número 4 e o 5, tá? Então, saiu, né, todos aqueles números, saíram os 5 números, né, que eram iguais, tá? 55, 44, 33, 22 e 11. Então, dá para perceber bem, né, o quanto faz diferença aí, nós temos algarismos distintos ou não, tá bom? Então foi isso. Esse foi o fim, né, de mais uma aula do Aprender Sempre, continuando, né, princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, né, e novamente, para os alunos do terceiro ano A da Escola João Clímaco, segue abaixo o link para o formulário para você responder as questões. Todas essas questões estão no caderninho Aprender Sempre, tá? Então,
Então, aqui eu faço algumas e as outras eu deixo para que seja respondida no formulário, tá? E até o próximo vídeo.